Olá, estamos aqui agora com o podcast Inove B2C. E agora vamos entrar no ramo do mercado imobiliário. Estou com uma pessoa aqui que tem uma visão inovadora de fato na perspectiva desse mercado. Então, o mercado imobiliário parte 1, começamos hoje com o nosso convidado de honra, inclusive, não é? Uma pessoa que tem, dentre outras, expertise, o empreendedorismo dentro dela, que é o Júlio Scarpellini. Júlio, seja bem-vindo ao podcast Nova B2C. Muito obrigado pelo convite, Ramis. É um prazer aqui participar com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória empreendedora. Que bom, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Não é fácil, né, conseguir um horário com o Júlio, né? Eu posso falar isso com propriedade. É, mas é, é muito confortante estar aqui contigo hoje, Júlio, porque a gente já se conhece já há um tempinho já, e um tempinho suficiente para a gente ter uma interação bacana Sim. em termos de inovação. Principalmente esse tema que é um tema central da inovação, mas focado no relacionamento entre empresa e consumidor. Uhum. E você trabalha muito nessa linha de atendimento ao consumidor e dentro dessa questão do consumidor final. Então o Júlio ele está aqui hoje para passar e de contribuir, né, e compartilhar, lógico, todas essas expertises que engloba o seu perfil. Júlio, vou deixar à vontade para você se apresentar, para você falar um pouquinho sobre você, sua profissão, sua carreira, sua trajetória. Fica à vontade, meu amigo. Maravilha, obrigado. Bom, quem é o Júlio? O Júlio é uma pessoa que é apaixonada por negócios, gosto muito de entender sobre modelos de negócios, sobre mecanismos envolvendo vantagens competitivas, por exemplo, como você pode utilizar de mecanismos financeiros para você poder realizar novos negócios, implementar novos negócios, investir, né? Não é à toa também que a gente está modelando agora esse novo negócio voltado para o setor imobiliário, né? Que é uma indústria perene, ela tem os altos e baixos, como qualquer indústria, né? Dependendo dos cenários econômicos, mas sempre as pessoas estão em busca de um imóvel, seja para morar, seja para investir, seja para, né, para algum momento específico da vida. E eu sou da área de tecnologia, né? Eu venho desde 2003 trabalhando no digital, na indústria digital, produzindo projetos e produtos de base tecnológica para empresas do Brasil, algumas empresas do exterior, também dos Estados Unidos, né? A região ali do Oriente Médio também a gente chegou a trabalhar com algumas. Então, de uns 2 anos para cá, a gente vem com a, essa nova iniciativa, né? Nesse ramo. Muito, muito bacana, né? Essa trajetória sua é inspiradora, inclusive. Você é uma pessoa jovem ainda. Obrigado. Amanhã velho será. Aparenta, né? Amanhã velho será, como diria o Chaves. Mas você já traz uma visão de futuro para o ramo, né? E é nessa visão de futuro para o ramo que a gente já entra aqui no bloco 1 da nossa conversa, disposta a colocar aqui como começar, Júlio, a investir em imóveis. Esse é o bloco 1. E algumas perguntas. Qual o perfil para começar a investir em imóveis? Precisa ter muito dinheiro ou dá para começar pequeno? Essa é a primeira pergunta. Ótimo. Isso é uma pergunta muito, muito bacana de se fazer, porque às vezes as pessoas têm uma visão única, né, com relação a diversos assuntos. E não diferente no setor imobiliário, da perspectiva de investimento, a gente sempre diz, depende, né? Cada um tem um perfil, cada um é mais avesso ou menos ao risco, né? Porque do ponto de vista de investimento sempre existe o risco, né? A gente precisa levar isso em conta. Verdade. E aí vai de acordo com o perfil da pessoa, né? O que a pessoa se entende, tem até alguns mecanismos, inclusive nas próprias corretoras de investimento, né? Eu comecei minha carreira em investimentos através antes do Nuinvest, agora faz parte do Nubank, era Easy Invest, Sim, sim. né?
Então, eles fazem tipo uma pesquisa para você entender do seu perfil. Perfil. Algumas perguntas-chave e você vai entender. Ó, teu perfil é mais arrojado, ou seja, você toma mais risco. Sim. Com mais risco, vem eventualmente mais recompensa. Porém, né, o risco Pra de você investir no perder lugar acaba... certo, no ramo Exato. certo. Né? Ao mesmo tempo, quando você é mais conservador, você pode ter um retorno um pouco reduzido, porém é mais garantido, tem um segurança maior. Verdade. Né? Então tem essa questão do perfil. E não é preciso ter muito dinheiro, diferente também da que a maioria pensa, né? Para investir no ramo imobiliário, você precisa ter muito dinheiro, você precisa ser rico, você precisa ganhar muito bem. Não é verdade. Você tem diversos mecanismos, formatos de investimento e até de pensamento estratégico voltado para o investimento também, que dá para ser explorado. Né? Legal. Qual seria, pelo menos, o valor mínimo para um investimento? Eu diria que a partir de 50, 100 reais você já consegue investir em imóveis hoje. Através de fundos imobiliários, através de dívidas, né, do ramo imobiliário, através de títulos dívidas de papéis que eles chamam, né? Sim. Você consegue adquirir cotas ali. O que representa isso na prática? De forma bem resumida, você vai ter uma parcelinha de algum imóvel, de um fundo imobiliário lá, que você vai receber o equivalente àquela sua parcela como um aluguel, como se você tivesse parte num shopping, parte num imóvel comercial, parte num imóvel residencial. Legal, né? Esse mesmo imóvel ele é dividido, né, em Vários. milhares de peças, às vezes milhões de pedacinhos, onde dá oportunidade para o cidadão poder ir lá e colocar o seu dinheiro. E é o que subsidia muitas vezes, inclusive, os investimentos desses grandes fundos, né? Interessante. De grão em grão. São dividendos, então, né? Que eles vão recebendo parceladamente. Eles chamam de proventos, né? Proventos. Nesse caso, você recebe ali o equivalente ao dividendo. O dividendo é oriundo mais de ações, né, de empresas. Mas é como se fosse uma analogia, né? Fundo, você tem a cota, nas empresas você tem as ações. Você recebe os dividendos e os proventos. Como se fossem aluguel, não aluguel. É parecido, se bem equivalem. parecido. Muito bem, interessante. E qual que é o erro número 1, né, de quem está entrando no mercado agora e como que evitar esse erro? Olha, um dos erros muito comuns quando se começa a investir é fazer isso de forma muito precoce, muito superficial. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, muitas vezes, ela é pega pela informação da internet, né? As pessoas estão ali, tem entre aspas, os gurus de investimento, o pessoal que prolifera a ideia do investimento, né? A prática do investimento. Só que a pessoa vê um vídeo curto de 30 segundos e já acha que tem habilidade para investir. Não é verdade, né? A gente tem que, para todas as áreas, a gente tem que buscar conhecer um pouco mais a fundo, pelo menos os fundamentos daquilo que a gente está se propondo a fazer, para que a gente tenha mais assertividade naquilo. Exato. Preparar, né? Preparar o terreno para você entender o que você está fazendo. Então já é muito bem entendido nesse meio de investimentos de que tem quem escolha passar essa responsabilidade, terceirizar a responsabilidade da gestão financeira para outra pessoa. Tem os gestores, né, de investimento, não é à toa, né? Exatamente. Porém, isso você delega uma responsabilidade para um terceiro. Então, tipo, você fica tranquilo. Só que o que garante que essa pessoa, ou a um nível de confiança que você vai estar atribuindo a essa pessoa, que garante que ela vai estar fazendo um bom trabalho em cima do que é o seu asset, o seu ativo mais precioso, que é o seu tempo. Porque o seu dinheiro é a representação do seu tempo de vida, né? Exatamente. Você precisou trabalhar para ganhar aquilo. Então, uma coisa interessante aí você colocou. Terceirizar setores da empresa, do seu negócio, também é interessante, sim, até estratégico, para que a pessoa foque no que é o seu core business, né? O seu principal negócio, o seu know-how. Só que não pode terceirizar o negócio em si. Quando você terceiriza o negócio em si, ele passa a não ser seu. Ele passa a ser, outra pessoa passa a decidir por você. Então isso é muito interessante quando você entra nesse veio dessa sua explicação aqui agora. Mas você já ajudou muitos clientes a sair do zero. Já ajudei alguns bons para conseguir conquistar. Sim. Então, assim, existe um caso real que você pode aí compartilhar com a gente? Do zero. Do zero, vamos lá. Eu acho que eu vou dar um exemplo inicial que é dos meus sobrinhos.
Boa. Porque eu acho que é desde cedo que a gente começa a colocar na mente das pessoas, que a gente precisa fomentar isso na mente, para que a gente se prepare e tome melhores decisões. Seja como gastar, seja como ganhar, seja como multiplicar, seja como guardar, né? Então, o investimento é o meio de multiplicar aquilo que você tem. Só que para você ter, você precisa trabalhar. Para você ter, você precisa produzir, certo? Então, eu acho que os meus sobrinhos são um exemplo de que eu estou ajudando a construir essa percepção de construção, né? Do que se demanda para se chegar a determinado lugar, Sim. né? Inclusive, eles já investem, já. Tem de 5 anos, tem de 12 anos, tem de 16 anos. Então, eles estão já meio que nesse aspecto. Já está com essa mentalidade Com a já de mentalidade. investidor. Inclusive, pai e mãe, vocês que têm crianças, deem livros ou alguns gibis que sejam direcionados para a parte da educação financeira, né? Que seja na Turma da Mônica, por exemplo, é um exemplo de um livrinho que eu dei para eles. Ótimo. Tá? Então, a partir disso, outras pessoas, né, que a gente tenha auxiliado ali nos clientes a nível de investimento é na facilitação do entendimento do que é preciso ser feito para alcançar um imóvel, né, o primeiro imóvel, né? Interessante. Então, muitas vezes as pessoas não têm consciência do que, por exemplo, é um financiamento. O que consiste ser um financiamento de um imóvel? Sim. Ou quais os mecanismos que você tem para poder adquirir o seu primeiro imóvel? Sim. Ou qual que é a mentalidade que você precisa ter ou precisa construir para você conseguir ter o mínimo necessário para poder dar entrada no primeiro imóvel. Exato. Então, todo esse trabalho de facilitação não é coach, não é mentoria, não. É você simplesmente entender o contexto das pessoas, porque cada um tem né? Tem pessoas que têm famílias, têm filhos, às vezes é uma mãe solteira, quer sair do aluguel, né? Eu acho que esse é o sonho da maioria dos brasileiros. Exato. Né? Então, a gente tenta direcionar a partir dos ganhos dessa pessoa, né? O que ela tem, quais são os gastos fixos, variáveis que ela tem, Já para entramos nos tentar custos aí. entrar ali numa estratégia do tipo, olha, se você conseguir aumentar em 20% o seu ganho mensal, ou 25% do seu ganho mensal, fazendo, por exemplo, um trabalho extra, né, a partir do seu trabalho, se você conseguir encaixar na sua rotina, em X meses, você poupando 30% do seu ganho, você vai ter o equivalente à entrada que você precisa para um imóvel de até R$250 mil, de R$200 mil. Então, essa é a maneira que a gente consegue hoje facilitar para o cidadão médio, trabalhador, assalariado, dele chegar no mínimo necessário para ele alcançar o objetivo da casa própria. E dá para chegar nessa renda extra Com de certeza. diversas formas, tanto de forma física, vendendo, por exemplo, bombom, vendendo algum alimento, até marmitex e outras coisas, empreendendo dessa forma. E também da forma digital, tem gente que faz aí dropshipping, né, que é vender sem estoque. Exatamente. Se afilia aí ao Hotmart ou outras redes aí plataformas e realiza investimento, ou até mesmo para o YouTube, que é onde é a nossa plataforma mãe aqui, o YouTube, e realizando Instagram e outras redes sociais, realizando aí sua parte de influência digital e conseguindo ganhar recursos para fazer esse investimento principal. Sim, com certeza. E, inclusive os jovens, né, têm uma maior facilidade com o meio digital, né? Então os mecanismos existentes hoje, vídeo inteligência artificial aí, claro que a gente não pode deixar a ética né, de lado, né? Você criar um produto para poder vender, não é a venda pela venda, o dinheiro pelo dinheiro, não. Sim. É preciso ter muita responsabilidade. Exato. Né? Mas existem inúmeras maneiras de se ganhar dinheiro, seja no presencial, no físico, seja no digital. Exato. Né? Exato. E como você falou, Júlio, achei interessante isso, a qualificação. O preparo. Porque essa situação de aquisição de imóveis, isso é uma jornada, desde a vontade que se tem de ter uma casa própria, um imóvel próprio, seja qual for, até a chave na mão. É uma jornada. Isso é uma jornada. E quando você vai para uma jornada, você tem que se preparar física, fisiológica e psicologicamente.
Então, o preparo de ambas as situações exige da pessoa elevar o nível que está hoje. Você está no nível 1, você vai ter que subir pelo menos no nível 2 ou 3, dependendo da jornada que você Exato. queira, para que você, a partir desse nível, você consiga começar a dar o primeiro passo dessa jornada. E não dar o primeiro passo e aprender no caminho. Exatamente. Pensa nessa jornada mais ou menos como uma viagem. Você vai fazer uma viagem de veículo, de carro, você vai dirigindo. Né? Ou você vai até de ônibus, para facilitar mais essa questão. Você vai viajar do Sudeste para o Nordeste, de São Paulo para Salvador, Bahia. E durante essa viagem, vai de ônibus, eu vou aproveitar a viagem e vou aprender como eu vou circular ou me movimentar em Salvador. Estou aqui com o mapa da cidade, estou com informações turísticas e eu vou estudando no caminho. Não dá tempo. Não dá tempo. Você vai ter uma informação básica. Não vai conseguir os lugares turísticos de forma estratégica, muito lugar vai se perder, vai para lugar que não vai satisfazer. Então você tem que se preparar antes, conexões, contatos estratégicos, né? Alianças, né? De forma que chegue até você o que você precisa. Muita gente entra, Júlio, né, na concepção de que o primeiro imóvel tem que ser um apartamento. Não necessariamente. Não né? necessariamente. Não precisa ser novo. Se a pessoa não se enquadra, a família não cabe ali dentro do apartamento. Por que ela vai adquirir um apartamento? Porque existe essa mentalidade do mais barato ser um apartamento, e não é necessariamente isso. Não necessariamente. E é legal você mencionar isso porque vai muito do que daquilo que a pessoa está buscando, o que está na mente dela como única opção, muitas vezes. Exato. E existem inúmeras formas de você chegar ao mesmo objetivo. Sim. Por exemplo, a pessoa pensa que todo mundo precisa pagar, sei lá, um imóvel que não financia, precisa pagar à vista. Não necessariamente. Qual que é o objetivo principal do cidadão médio? É sair do aluguel. Sim. Esse é o objetivo. Agora, poucos estão dispostos, de repente, a dar um passo atrás para poder dar 10 para frente depois, ou 2 passos atrás. Porque muitas vezes as pessoas veem isso como você literalmente regredir na vida, e não é verdade. Não é. Tomando impulso para agir. Exato. Vou dar um exemplo. Tem imóveis, há 2 anos e meio atrás, o meu pai identificou um imóvel na nossa cidade natal por R$30 mil. Que imóvel, que terreno. E esse imóvel era uma casa de 6 cômodos e 2 banheiros. Olha só. Agora, é uma casa chique com porcelanato? Não, é uma casa simples. Eu costumo dizer, né? Se é um lugar que não chove dentro, não entra água, já funciona para morar. Ótimo, lógico. Entendeu? Então era assim, uma casa super simples, R$30 mil. Mas o que é? É fácil você chegar a esse valor. E mais fácil ainda foi adquiri-la, porque a gente conseguiu negociar e a gente dividiu esse imóvel. Olha só. É tudo questão de você ter habilidades ou de você se tornar uma pessoa para poder dar suporte àquilo que você quer alcançar. Ter a habilidade de negociar, ter a habilidade de poder demonstrar, né? Obviamente você precisa ser para poder demonstrar, ser uma pessoa de confiança, né? Que as pessoas possam depositar confiança em você e você poder alcançar determinadas coisas que não alcançaria se você não tivesse não fosse essa pessoa, né? Confiável. É uma questão de estratégia, não né? tivesse um nome a zelar, né? Um histórico de honestidade, Sim, né? sim. Então, tudo isso faz grande diferença no processo de negociação, por exemplo. Bacana. Então, é uma estratégia boa. E aí, entrando nessa seara ainda, a gente tem não só a compra, tem muitas vezes a pessoa fica muito bitolada em querer comprar. E nem sempre é o perfil necessário, né? Você pode alugar, né? A própria venda também. O mercado imobiliário ele vai e volta. Vende e compra. Né? E aluga também. Existe uma terceira via, né? Que é o aluguel. E esse aluguel ele pode funcionar em diversas vertentes também dentro do ramo imobiliário. Então, assim, hoje, como que a inteligência artificial, né, e essas novas tecnologias, elas estão mudando o mercado imobiliário? Como é que você passa isso para a gente?
Olha, eu vejo a utilização da inteligência artificial, de modo geral, sempre com muita cautela, né? Não é diferente no ramo imobiliário. Eu acho que depende muito da estratégia, depende muito do modelo de negócio que está por trás, né? De uma imobiliária, de uma incorporadora. Mas o ramo imobiliário, ele é muito baseado em relacionamento, né? Mas isso não quer dizer que você não possa automatizar certos processos, certas etapas do seu negócio, por exemplo, de um atendimento inicial para a venda, mas não dá para delegar para a tecnologia e para a inteligência artificial todo o processo. Essa é a maneira com que eu vejo, não quer dizer que seja a verdade Não, tudo absoluta, né? bem. Obviamente, Perfeitamente. mas é a maneira com que eu vejo hoje, com que eu aplico no meu negócio. Correto. Eu vejo que muita da riqueza que o mercado imobiliário pode proporcionar é através das conexões humanas. Sim. Isso também é uma habilidade muito importante para todos, né? Ter a capacidade de saber lidar com o ser humano, de poder entender o ser humano, os seres humanos, os comportamentos, os anseios, os sonhos, né? As buscas. E dentro do setor imobiliário é só sonho, é um sonho de ter a casa própria. E olha que virada. Olha que virada. Dentro dessa perspectiva humana que você mostrou aí, é real. Já estamos nessa inteligência artificial. Já ia falar da NFTs de imóveis. E aí a pergunta fica: dá para investir? Como é que é essa questão do investimento em um imóvel digital? Como que é isso? Olha, Você que está interessante. hoje aqui, olhando nesse momento o podcast, responde para mim: você investiria num imóvel digital? Olha o que o Júlio vai responder agora e alinhe com a sua resposta. Olha, acho que tem uns 2 anos já que o Facebook mudou para Meta, Isso. né? Essa Antes se faixa. chamava Facebook, É. agora se chama Meta, a organização que criou o Facebook, né? E não foi à toa que eles mudaram. Eles mudaram num movimento, num investimento massivo que eles fizeram, pensando em cima daquele mercado chamado metaverso, Exato. certo? Então, eles queriam ser os pioneiros no investimento disso, influenciaram muitas empresas, incluindo Microsoft, Google, né, que também começaram uma corrida, né, atrás disso. E as marcas não ficaram para trás. É onde entra a questão dos imóveis no mundo virtual, no metaverso. Inúmeras empresas investiram milhões em terrenos virtuais para fazer uma publicidade, esperando o quê? Existisse um público num ambiente virtual e pudesse consumir ou, né, serem captadas por aquele branding, por aquela estratégia de marketing das grandes marcas, né? Porém, não foi muito para frente, como muita gente já deve ter percebido, né? Acabou sendo meio que um investimento grande nessa frente, porém as pessoas não adotaram, é como se não fosse o momento ainda, né? Então isso caiu muito, essa questão da virtualização do real através, né, do digital ali, do metaverso, isso caiu muito, porém existem outras tecnologias que andam paralelo ao metaverso que se persistiram, né? Por exemplo, blockchain, né? Teve essa movimentação dos NFTs, né? Que também era meio que uma virtualização de obras de arte ou de peças, né? Exatamente. Como se tivessem grande valor agregado. Dentro do metaverso. Dentro disso, desse ambiente virtual, como uma coleção virtual. E acabou ficando como se fosse um game até, né? Muita gente, inclusive hoje, entende isso como um jogo. Exatamente. E não é, na verdade. É um mercado imobiliário dentro do mundo digital. Exato. E nichado para um metaverso ainda. Exato. Então, você vê, só que precisa existir demanda para isso, para se justificar. É como se fosse um negócio, um modelo de negócio. Se você não tem demanda, pessoas suficientes buscando e adquirindo, ou seja, gerando recursos financeiros tangíveis na ponta, não sustenta o negócio. Não. Logo, o metaverso ele meio que deu uma implodida, porque não existia demanda suficiente. Porém, com o blockchain, também tem a questão que eles chamam de tokenização dos imóveis.
Nesse caso, sim, é um caso muito prático, muito tangível de valor agregado. Por quê? O que significa tokenização dos imóveis? Você, além de ter um registro num cartório de imóveis, você tem o vínculo desse registro a um sistema de gestão de registros, né, de propriedade de imóveis, onde você consegue fazer meio que como os fundos fazem hoje, transformar em cotas, ou seja, você consegue tanto financiar parte do imóvel, vender para outra pessoa parcialmente o imóvel, facilitar a aquisição de recursos para a aquisição daquele imóvel que está tokenizado, porque você tem mecanismos hoje dentro dos bancos, né, dentro dos mecanismos financeiros, que você consegue financiar parte de forma muito mais ágil, entendeu? Do que um financiamento comum hoje. Então, a tecnologia, ela tem a sua aplicabilidade e tem o seu valor agregado assim, para o público final em certas frentes que são investidas. Algumas não vão para frente, mas no caso dessa da tokenização, é algo que está sendo bem promissor e que provavelmente ao longo dos anos aí vai ter uma grande diferença aí, principalmente para investidores. Nossa, que interessante essa parte. Você imagina, um imóvel que vai ser loteado, já cai como uma luva, né? Essa tokenização. Exatamente. Que advém da palavra token, né? Aquele Exato. plugzinho, tipo um pendrive que você conecta e ali tem informações estratégicas e chaves para que você possa, né, ter acesso a essas informações. Exato. E realizar transações. Exatamente. Né? Muita gente... Eu já utilizei esse token aí na exportação. A importação tem a questão do token. Hoje o mundo jurídico tem muito a questão do token, os advogados, né, que envolvem diretamente a questão imobiliária. Nessa primeira parte que estou conversando com o Júlio agora, estamos agressando, né, fazendo essa introdução. E na segunda parte, no outro momento, teremos outros profissionais dentro do ramo imobiliário também, que a gente vai aprofundar. Na área jurídica teremos uma pessoa, e aí a gente vai andando. Mas, Júlio, como que você dá uma dica, então, para a gente, para evitar alguns problemas? Por exemplo, como avaliar se um imóvel ele é bom de negócio, né? É um bom negócio. E quais os números e métricas a gente deve olhar para um imóvel? Olha, geralmente, o que a gente costuma sugerir para os clientes e o que a gente faz também quando a gente vai avaliar um imóvel? A gente avalia as características do imóvel, né, baseado no que a maioria das pessoas buscam, né, normalmente. Isso da perspectiva de investimento, né? O que é um imóvel que a maioria das pessoas costumam buscar e por quê? O que motiva a pessoa a buscar aquele tipo de imóvel? É um imóvel de moradia? Esse é o que está no topo da lista, residencial. É o que mais tem procura hoje, né? Mas tem uma coisa interessante também que está acontecendo no mercado, que agora pessoas, famílias, negócios de grande capital, eles estão começando a olhar imóveis rurais, fazendas, terras produtivas. Vide aí por conta de cenários macroeconômicos e eventos que estão acontecendo no mundo, né? Vide aí a guerra com Iraque e Israel, Irã e Israel, né? Então, que isso impacta, né, em inúmeras questões globais, né? Uma delas é a produção de alimentos. Sim. E o Brasil é, né, uma das frentes dos principais líderes mundiais na produção de alimentos. Agronegócio, Brasil. Exatamente. Então, e os insumos, né? Então acaba encarecendo. Então, os investidores, quem é profissional mesmo, ele está atento em todos os eventos que acontecem, macro e microeconômicos. E tem um ponto interessante, né? Talvez você não tenha ouvido falar disso ainda, mas é uma coisa que, além de ouvir falar, faz parte dos meus projetos de planejamento. Que essa migração é a migração de uma demanda latente que está acontecendo no mercado para a aquisição de imóveis rurais ao invés de imóveis urbanos, por diversos motivos. Nas minhas relações, no meu network, né, minhas conexões, eu vejo que muitos empresários, principalmente empresários, pessoas com alto padrão aquisitivo, são aquelas que mais estão buscando essa migração da zona urbana para a zona rural, buscando qualidade de vida. Também, com certeza. E aí tem essa vertente. Não sei se você captou também já alguma coisa dessa natureza. O que é que eles estão buscando? Eles estão buscando, inclusive hoje, condomínios de chácaras. Sim. Inclusive aqui em Bauru tem alguns. Alguns já, né? Movimento muito sério disso aí. Isso aí é a ruralização, né? É um projeto que vai tirando pessoas. E em contrapartida, no outro lado,
os filhos de pessoas que têm terra, de fazendeiros, de produtores rurais, estão vindo para a zona urbana estudar, não querem continuar no legado dos pais, não querem continuar na terra e tal. Sim. E aí começa a ter um equilíbrio, né, de demandas para essa questão. E outra vertente, aí uma outra vertente que eu vejo também, que faz parte de um projeto meu também, eu penso muito nisso, pessoas que vão ao mesmo tempo para a zona rural, querem morar lá, né, mas quer trabalhar na cidade, esses empresários. Ele vem ter negócios na cidade e quer trabalhar lá. A gente, por exemplo, vai, mas não compra uma fazenda para morar na fazenda e aquela fazenda fica ali só dando alguns negócios básicos, vendendo pouca coisa, né? Não está vivendo daquilo como principal. E, ao mesmo tempo, está se beneficiando da própria terra, né? Plantando ali coisas naturais, sem agrotóxicos. Essa questão da qualidade de vida, né? Criando os filhos em meio aos animais e tudo isso. Só que eles também buscam o interior, a zona rural, para também ter um negócio potencial. Exato. E muita gente está transformando essas fazendas em hotéis fazendas, com restaurantes que as pessoas vão ao final de semana. Né? A gente tem um exemplo aqui próximo aqui que é São Pedro, se não me engano, né? São Pedro e outras cidades, Tibiriçá, né? Que as pessoas estão migrando de grandes centros como Bauru, né? E vai passar o final de semana ou vai almoçar no domingo e passar a fazer um day use. E essa pessoa que tem esse hotel lá, ao mesmo tempo que está aproveitando ali o movimento, está faturando com a empresa tanto quanto uma empresa na zona urbana ou mais, dependendo da questão. Então, olha como o mercado imobiliário influencia nessa questão. E acontece hoje que os imóveis rurais estão ganhando corpo em termos de capital, está ficando mais caro do que os imóveis urbanos. Não sei se você percebeu isso. Sim. Uma pesquisa, eu tive essa curiosidade de fazer essa pesquisa antes de vir para cá, porque eu já faço há algum tempo esse namoro de investir. E, ao mesmo tempo, os imóveis rurais, ele tem benefícios que os imóveis urbanos não têm, em termos de redução de custo, de imposto, né? Por exemplo, se você colocar uma placa solar lá, você pode ganhar com placa solar, sem imposto. Você pode furar um poço artesiano e não precisar utilizar necessariamente da água. Saneamento. Os resíduos dali podem ser transformados e reciclados e ser vendidos da mesma forma. Então, existe uma gama, né, de benefícios ali, né? No rural. Sem dúvida. Né? Inclusive, eles podem montar uma mini fábrica, né, rural, produzir o produto ficar acabado lá sem grandes impostos e ele ser vendido na sua loja, digamos assim, na cidade, no imóvel pequeno, urbano, e de repente um imóvel alugado. Não necessariamente um imóvel próprio. E é uma delícia também, né? Você ter a oportunidade de você plantar parte daquilo que você se alimenta, né? Isso. Você ter uma horta, você ter ali o cuidado, você instruir os seus filhos a terem o cuidado, manipular a terra. Inclusive, numa reflexão pessoal, só um parênteses rápido, as pessoas costumam dizer que estão sujas de terra. Terra não é sujeira, gente. Terra é terra. Mão suja de terra, mão suja de terra. Terra é terra. Simples assim. E faz parte da vida. E a terra é da terra que vem o nosso alimento, cheio de nutrientes e inclusive, ajuda o nosso próprio organismo a se tornar mais forte para combater doenças. A exposição de uma criança a um ambiente natural, né, a desenvolve natureza, anticorpos. Desenvolve anticorpos, fortalece demais o nosso sistema imunológico. Perfeito. Né? Então... mas eu não tenho condição. Vai num parque. O parque também tem terra. Né? Vai num parque, tem cidades terra. também tem parques, tem né? jardins Praças. Botânicos em diversas cidades, praças, tudo isso aí. Tem terra. E por que eu falei isso contigo agora, Júlio? Para você ver a diversidade do mercado imobiliário, como que a gente consegue ver diversas oportunidades para investir no mercado imobiliário. Aí chegando na questão da terra, que é isso que eu queria chegar, meus avós antigos, a avó dele fala que o melhor investimento é em terra. Exato. E o que é terra em si? É imóvel. Sim. Terra é imóvel. Exato. Então o melhor investimento ainda é em imóvel. Sem dúvida. E não significa necessariamente que você vai investir para morar.
Você pode continuar vivendo de aluguel. Inclusive, se você tiver um imóvel, várias incorporadoras e construtoras Uhum. vai fazer um acordo com você, vai te dar a cobertura e o resto. Uhum. Você continua morando no seu imóvel, você ainda vai ganhar e vender o imóvel. Então tem diversas maneiras de você investir em imóvel. E hoje vale muito a pena. Agora, quais são, Júlio, os golpes comuns, né, dentro aí do mercado imobiliário? E também quais os documentos, né, que a gente pode garantir e evitar que esse golpe pode acontecer? Olha, hoje a pessoa para poder, ela consegue relativamente fácil evitar cair num golpe, né? É só ela ter a diligência de pesquisar sobre o imóvel, né? Então, por exemplo, saber se o imóvel ele tem uma escritura. Claro que existem inúmeros imóveis que têm contratos de gaveta, porque ainda, né, não foram regularizadas certas áreas. Exato. Isso não. Grilagem, se Exato. for terra rural, né? Exatamente. Inclusive aqui em Bauru tem uma área que foi bloqueada, né, juridicamente alguns anos atrás, ali no próprio Vale do Igapó, né? E eu confesso que eu mesmo entrei numa situação quase, não vou dizer que de golpe, mas assim, de alto risco. Porque ao mesmo tempo que é aquilo, né? Quanto maior risco, você pode ter um maior resultado, como a gente Exato. conversou. Porém, calhou que não funcionou tão bem, porque não tinha era preciso abrir um processo junto à vara para poder ter uma autorização ambiental, né? Porque Sim. foi bloqueado algumas áreas, né? Mas assim, para evitar cair em golpes no mercado imobiliário, basta você ter a diligência de procurar saber como que está a situação desse imóvel na prefeitura, entendeu? Procurar puxar a matrícula desse imóvel, ver se não tem nenhum tipo de dívida em nome do proprietário, quando existir aí eventualmente uma escritura, né? Sim. Porque algum problema a nível federal, de alguma dívida ativa, algum processo no Ministério do Trabalho, por exemplo, Sim. pode fazer com que esse imóvel seja bloqueado em algum momento. Exato. Mesmo você tendo adquirido ele no meio do caminho, já Exato. estando no seu nome. Então, é muito importante puxar certidões, né, de todas as esferas estaduais, federais, em nome do proprietário, para você entender como está o contexto ali, né? Dessa Isso. forma, você mitiga os riscos de você cair em algum eventual golpe ou problema jurídico que você não consiga resolver e eventualmente perder dinheiro, né? Perfeito, perfeito. E eu vou um pouquinho além, vou aproveitar a experiência própria. Independente do imóvel, os melhores referenciais do imóvel são os vizinhos. Isso Fale é com os vizinhos, pergunte sobre o imóvel, sobre o lugar como que é, pergunte sobre o proprietário, que tipo de que vizinho ele era, e também para você saber como será a vizinhança, né? o dia a O dia, dia a né, no dia. bairro, né? Os vizinhos, quando eu falo, não é apenas vizinho de um lado do outro, vizinho de frente, vizinho de fundo, né? Que faz pertinente o imóvel. Exatamente. Ô, Júlio, falamos de muita coisa aqui, Tem muita coisa para falar mais e tem ainda, né? muita coisa para falar ainda, né? Mas a gente tem outras partes, vamos entrar em partes específicas, e vamos finalizar a parte 1 por aqui. E hoje, o que Júlio colocou aqui para a gente foi 2 palavras que é chave: estratégia e conhecimento. Então, a estratégia de conhecimento para a aquisição de um imóvel, para uma negociação imobiliária, ela é fundamental, é base. O conselho de ouro, que está sendo deixado aqui, é o quê? É a questão da educação financeira e análise detalhada do mercado em relação a este imóvel. Então isso ficou muito claro aqui, que a questão financeira precisa, sim, ser considerada. E também um mínimo de conhecimento jurídico em relação à questão imobiliária. Porque tudo vai envolver contrato. Contrato é jurídico e aí a gente vai para a esfera jurídica da mesma forma. Só que ele não precisa ser nenhum advogado da informação em direito. É o mínimo que está aí na internet, gratuito, para que todo mundo tenha acesso. Né? Hoje não tem desculpa não mais. Não tem desculpa para dizer que não é. No último caso, coloca a inteligência artificial e ouve um podcast. Exato. Esse aqui é um. Tem vídeos, tem podcasts, tem mecanismos de inteligência, tem portais de notícias. Esse aqui é um dos podcasts que você pode ouvir, que já dá para aprender bastante coisa só nessa parte aqui. Então, não esquece de se inscrever no canal,
a Inove B2C, de compartilhar no YouTube, tá? De compartilhar, bota no sininho para ouvir cada vez que vai sendo colocado lá um vídeo, né, um episódio, e compartilhe. Compartilhe porque essa relação entre empresa e o consumidor, ela é muito importante para que nós conhecemos como um todo. Diversas fontes vêm aqui. Então siga, né, o Júlio Scarpellini. Então é @Scarpellini no Instagram. Né? E a gente lá no Instagram, @Salciano Company. Eu estarei lá, né, representando a Salciano Company e o Inove B2C no YouTube. E a gente se encontra na próxima parte. Muito obrigado, Júlio. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima. A Obrigado. gente se encontra lá. Até Valeu, mais. pessoal. Obrigado.